todos, boa tarde, família Intelectos, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Hoje é o nosso segundo encontro no nosso jornal Intel News. Esse trabalho que é parte do projeto Âncoras da Informação, que está sendo desenvolvido com a turma do 6º ano do Ensino Fundamental. E a nossa entrevistada de hoje é a professora Avelina Rosa, ela que é geógrafa e pedagoga, foi educadora na rede estadual de ensino e gestora de educação em nossa cidade. Atualmente é membro da ACALI, Academia Campo Maiorense de Letras, e é artista plástica. E para entrevistá-la, temos aqui os nossos alunos, repórteres, João Pedro Cunha, Álvaro Zuriel, Tertuliano Roque e Arthur Mariano. Seja bem-vinda, professora Avelina, e meninos, é com vocês. Boa tarde, professora Avelina. Pesquisando sobre sua trajetória profissional, percebemos que você tem uma longa história na área da educação, não só como professora, mas também participando da gestão. Durante essa sua trajetória, quais as principais dificuldades encontradas por você no exercício de sua profissão? Boa tarde. Antes de responder a pergunta do Arthur, eu gostaria de agradecer pelo convite que me foi feito, e é uma honra ainda poder estar fazendo, interagindo de alguma forma com uma plateia tão simpática, tão bonita, que me faz lembrar o meu tempo fazendo a mesma coisa, viu, professor? Então a gente se lembra. Mas voltando aqui à pergunta do querido repórter Arthur, realmente, desde cedo eu já iniciei, antes mesmo da formação profissional, eu já dei meus primeiros passos como professora, quando já ensinava meus irmãos, não é? Depois, vinda do interior para a cidade, comecei a estudar, inicialmente no Val Divino Tito, depois vim para cá, 4º ano, só um preâmbulozinho, professor, para identificar como foi o início de tudo. E daqui do ginásio Santo Antônio, após concluir, fui para o pedagógico, né, no patronato. E bem mais tarde, aqui fui para a universidade fazer meus cursos de geografia, depois supervisão, estudos sociais, não é? Tudo pela Universidade Federal do Piauí. Bom, ser professor, para mim, é a coisa mais importante da minha vida, não é? Além de ser mãe, de ser avó. E a minha trajetória se deu após o concurso público, terminei em 69, aliás, em 68, em 69 já fiz o concurso em fevereiro, já fui chamada como professora, sempre na escola pública. Essa realidade é muito boa. Depois, então, é que me dirigi para outras escolas particulares, mas bem mais tarde. E essa trajetória, além de ser professora na sala de aula, realmente eu assumi outras funções como supervisora, coordenadora, diretora regional, mas naquela época a terminologia usada para diretora regional era superintendente do complexo escolar. E depois de aposentada, continuei trabalhando em outras escolas, fui secretária de educação do município. Então, tudo isso são escalas de uma carreira que me deu muita satisfação, fez com que eu perceba hoje que valeu a pena, que vale a pena a gente estar na sala de aula, misturada com outros profissionais e diante de tanta gente que quer aprender, que quer ser alguém, que trabalha para ter um futuro
sonhado. Então, isso é trabalhar para que os sonhos da juventude, os sonhos das crianças hoje, dos jovens, dos adultos, sejam realizados. Está respondida, Arthur? Boa tarde, professora Avelina. Boa tarde. Ao longo de sua trajetória profissional, notamos que, além de trabalhar na educação básica, você também foi professora do ensino superior. Em qual modalidade foi melhor trabalhar? Na educação básica ou no ensino superior? Por quê? Bom, a minha parcela de contribuição no ensino superior não foi tão grande, não é? Foi aqui na UESP. Trabalhei na UESP como professora naqueles cursos de formação dos professores. Geralmente eram realizados durante o período de férias. Os professores saíam dos municípios e para cá eles se dirigiam para continuar sua qualificação. Mas a minha grande realização foi na escola pública. Eu percebo que toda a intensidade da minha vida, né, como professora, se deu justamente na escola pública, onde trabalhei muito tempo. E eu destaco muitas escolas que eu trabalhei aqui. Minha primeira turma, após receber toda aquele momento após o concurso, foi no 13 de março. Era bem logo depois que ele se estabeleceu aqui, que foi criada a escola, não é? Mas trabalhei em outras escolas também. Mas o meu tempo maior mesmo na escola pública foi no patronato Nossa Senhora de Lourdes, né? Como professora do ensino médio, do pedagógico, como professora, como coordenadora, como supervisora principalmente, não é? Então, porque eu passei muito tempo também na administração do complexo, não é? Que a gente chamava de complexo escolar, que hoje eu já disse, a diretoria regional. Então, trabalhei muito como técnica, como supervisora, como coordenadora. E no patronato, quando eu saí, me aposentei, antes de me aposentar, a irmã Juliana já me requisitou, né? Então, eu gostava, a gente se dava muito bem, eu era professora de lá também, e fiquei com ela bastante tempo. Então, a escola que eu mais permaneci foi no patronato. Boa tarde, professora Avelina. Além de educadora, você também foi gestora educacional. E a participação na gestão municipal proporcionou alguma mudança na sua atuação como professora? Quais? Bom, na educação municipal eu tive uma temporada, 2 anos e alguma coisa, 2005, 2006, saí em 2007, mas é uma realidade assim desafiadora. Por que desafiadora? Porque existem muitas diferenças, problemas, situações de localidades, não é? Existe o desafio de se encontrar profissionais para ir para determinados lugares, o transporte escolar, as crianças que moram longe. Então, são muitos desafios e é preciso, assim, muita determinação e você estar conectado e contar com o administrador municipal para poder superar e melhorar a vida educacional, possibilitando as crianças a estarem na escola, uma escola adequada, com meios para que se processe uma educação que a gente realmente quer, que a gente sonha. Então, são grandes os desafios da educação do município. Devido às distâncias, muitas vezes, essa questão de estradas, de transporte escolar, de se encontrar
professores dispostos a irem para a localidade, mas é gratificante quando você observa os resultados. Então, do interior mais longe, mais distante, você encontra crianças que têm vontade, crianças que querem aprender, pais que lutam, que clamam, que querem que seus filhos saiam daquela situação. Então, são grandes os desafios, certo? Muito, mas muito bom a escola chegar nos lugares mais distantes, fazendo com que as crianças de lá, que têm uma vida diferente das crianças de cá, de vocês aqui, possam também sonhar, possam também vencer esses desafios, essas dificuldades e a gente vê que os resultados são os mais positivos possíveis. Quantos meninos de lá, eu andando pela cidade, às vezes professora Avelina, às vezes eu não conheço mais, porque a gente vê as crianças, muitas vezes, assim como você, na sala de aula, e de repente surge aquele rapaz bonito, aquela jovem, não é? De barba, os rapazes de barba, de bigode, como conhecer, não é? Mas o importante é que eles estão ali, eles sonharam, eles conseguiram, e eles estão até já estabelecidos na vida. Então, é muito bom, muito gratificante. Eu dou graças a Deus ter abraçado essa profissão, porque com ela eu sou a pessoa mais realizada do mundo. Boa tarde, professora Avelina. Percebemos que, além da profissão de educadora, você é artista plástica, desenvolve ações sociais e faz parte da Academia Campo-Maiorense de Letras, a CALE. De onde surgiu a vontade de desenvolver essas atividades paralelas à sua profissão? E com qual delas você se identifica mais? Por quê? Vocês foram atrás, não é? Muito bem. A gente não gosta de ficar muito quieta, só apegada a uma coisa, não é? Você olha para lá, ali tem alguma coisa bonita, que dá certo, combina com você, né? Mas vamos lá voltar ao passado para poder eu responder a pergunta dele, não é? Por que eu fui atrás disso? Por que eu me encontrei com a vontade de pintar? Por que eu me encontrei com a vontade de escrever, de fazer poesias, por exemplo? E foi exatamente aqui, neste colégio, nesta escola, que nasceu em mim essa vontade de escrever. Morando no interior, eu vim para a cidade e a gente sente saudade dos pais, da sua casa, seus irmãos, mas você tem que estudar, né? Era o desafio que estava na minha frente. E eu morava com meus tios, e tinha uma tia que ela era muito incentivadora, graças a Deus, ela conversava muito com a gente. E aqui nesta escola que eu vim, o 4º ano eu já estudei aqui, tinha uma biblioteca. E na hora de folga, na hora de recreio, às vezes, era permitida a gente ir na biblioteca. Eu comecei a folhear e descobri livros. E comecei a ler. E a saudade de casa faz com que você se inspire em determinado momento, queira escrever alguma coisa. Eu escrevia em saudade da minha casa, não é? Começando a escrever, e de lá para cá, alguma coisa saiu daquele sentimento que a gente guarda dentro da gente. Então, mais tarde, só bem mais tarde, é que eu descobri que gostava de pintar também, de desenhar, né? Não é nem desenho, mas pintar, misturar as cores. Isso surgiu justamente depois que eu me aposentei, que eu pude com mais calma me dedicar. E
comecei a observar pessoas que faziam isso e comprar alguns livros, algumas revistas que davam algumas orientações, estudar, conhecer a vida de grandes pintores, de grandes artistas. Só depois eu me aventurei a pegar nos pincéis. Mas vocês sabem, quem me deu as primeiras orientações foi um aluno meu, um ex-aluno, o Raimundo Pintor. Eu acho que o Raimundo já trabalhou nesta escola, não é? Então, o Raimundo foi meu aluno, estudava com meus filhos no patronato, eu era professora deles, e o Raimundo já pintava. O primeiro quadro do Raimundo, quem deu a tela e quem deu as tintas fui eu, e o quadro está comigo. Primeira obra daquele artista que eu admiro, é uma pessoa maravilhosa, o Raimundo. Então foi esse meu aluno que me deu as primeiras noções de pintura. E depois eu ainda fiz um curso em Teresina também, para ir adquirindo algumas noções, né? Mas sou muito amadora na pintura, né? Mas pinto. É um bocado de coisa feita, nunca fiz uma exposição, não é? E sou péssima para vender, para oferecer nada. Mas a família às vezes é generosa, às vezes adquire um quadro, não é? Pois assim nasceu essa minha vontade de pintar. E agora mesmo eu estou fazendo umas artes lá em casa, não é? E foi assim, esses passos todos dados que me fizeram entrar na Cali. As poesias que eu faço também conheceram e me convidaram. Eu gosto mais de escrever. Escrever pequenos textos, não é nada, não tem um livro publicado, não é? Tem coisa assim. Mas penso ainda em colocar isso num livro. Quem sabe, não é? A profissão de professor é muito desvalorizada, principalmente no Brasil. O que lhe impulsionou a escolher a profissão de educadora? É uma história também. Bom, após terminar o meu curso pedagógico, como eu falei anteriormente, eu sou a irmã mais velha. Atrás de mim, 8 irmãos precisando estudar. Meu pai disse: minha filha, você já é professora, agora tem que me ajudar com seus irmãos. A minha irmã, né, ela foi criada por outra pessoa que tinha boas posses, mandou ela para Fortaleza para estudar, fazer universidade para lá. E eu fiquei com essa responsabilidade de cuidar desses irmãos, de trazer para cá, porque eles estudavam numa escolinha do interior. Fazia pena, eles andavam numa terra na areia quente, não é? Porque lá é aquela areia branquinha. De manhã uma beleza para você caminhar, mas meio-dia é terrível, né? Então, ele disse: agora está na hora. Disse: e aí, pai, precisa comprar uma casa. Não, mas a gente dá um jeito. E, de fato, esse jeito foi dado. E a casa que meu pai adquiriu é perto daqui, logo ali, em frente ali, naquela praça onde tem a clínica Dr. Domingos José, né? Então eu fiquei com essa incumbência de trazer meus irmãos, de tomar de conta deles aqui para estudar, cada um na escola. Mas minha mãe, a pessoa mais generosa que eu conheço na vida foi minha mãe. Aliás, hoje está fazendo 2 anos que ela se foi.
Então, minha mãe, com muitos afilhados, Está aqui, minha filha, está aqui seus irmãos, mas tem a fulana, a fulaninha, que é minha afilhada. Resultado, além dos meus irmãos, mais 5 pessoas também vieram, não é? E era uma turma animada e eu rigorosa para que todos estudassem, conhecia todas as escolas, todas as colegas, professoras, ia lá saber como estava e tal, e eles sabiam disso também, né? Então, a história é essa, após terminar o meu curso, eu não pude estudar, e logo para a faculdade fui depois. Apareci os vestibulares para professor, e depois eu fiz outros vestibulares também, e fiz os cursos que eu escolhi. Alguns professores consideram a profissão em si muito estressante. Em algum momento de sua profissão, você já se sentiu assim? Que técnicas você recomendaria para ajudar os nossos professores a lidarem melhor com essa situação no dia a dia de educadores? Deixa eu ler a pergunta direito, porque eu não consegui ouvir direito. Alguns professores consideram a profissão em si muito estressante. Em algum momento de sua profissão você já se sentiu assim? Que técnicas você recomendaria para ajudar os professores a lidarem melhor com isso? Tá. Realmente, sim. Tem dia que a gente sente que a coisa pesou, não é? Que é estressante, que é cansativo, que às vezes é desestimulante, não é? Mas nunca ao ponto de eu pensar em desistir, de eu achar que ou eu podia ter escolhido outra coisa. Não, eu sempre resisti achando que escolhi a melhor coisa do mundo para mim. Não me arrependo, sou feliz, sou orgulhosa de ter trilhado esse caminho, andado por ele e ter encontrado tanta gente que eu pude fazer alguma coisa para melhorar de vida. Em relação o que eu posso fazer, as funções que eu exerci como professor, como profissional da educação, me fazia justamente estar de frente com muitas situações semelhantes de professores que estavam desestimulados, que se revoltavam, que diziam que era cansativo, que não queriam ir para lugar tal, aquela escola é muito longe, eu quero... Então, nós encontramos, enquanto profissional da educação, enquanto professor, ou técnico, ou coordenador, ou diretor, ou superintendente, ou sei lá, qualquer que seja, você encontra com pessoas que estão assim, dessa forma que foi perguntada aí, mas aí você tem que dar aquela injeção de ânimo, de força, para encorajar o seu colega. Isso faz parte. Como professor, você encontra pessoas assim, mas também tem aqueles que, como eu, dizem a mesma coisa. E às vezes é só um momento também, não é um desestímulo para haver um descarrego em cima dos alunos, haver desconto, né? Vamos descontar nos alunos? Não pode ser assim. Então, são coisas de momento que facilmente dá para resolver. Somos estudantes com a carga horária bem intensa e muitos de nós ainda não adquirimos habilidades de programar horário de estudo. Com sua experiência, como você poderia estar nos ajudando a enfrentar essa problemática? A problemática de horário de estudo, organização na rotina. Isso aí, cada escola pode
muito bem juntar seus profissionais e fazer uma programação diferente, assim como essa. Não é? É um tipo de atividade que sai daquela rotina. Não é? Eu estou vendo todo mundo muito quieto olhando para mim, né? Se fosse diferente, talvez aquela rotina, aquela aula de só o professor às vezes falando e tal, os alunos começam a se dispersar e muitas vezes é preciso dar uma parada, né? Então, é necessário, principalmente hoje, eu vejo uma diferença da garotada de hoje, dos alunos de hoje, com aquela garotada que estava na minha frente alguns anos atrás. Porque são muitas as coisas, as tecnologias que envolvem os alunos hoje, e eles ficam fascinados. E às vezes a lenga-lenga, vamos assim dizer, do professor não está atraindo tanto. Então, professores, é necessário, não é, a criatividade, é necessário novas técnicas, é necessário novos momentos, mas todos bem programados para que se estabeleça de fato a aprendizagem. É aquilo que a gente quer. Trabalhar com educação na atualidade é algo bem complexo devido à evolução tecnológica. O que difere as concepções educativas de hoje daquelas exercidas no início de sua carreira? Como você avalia essas mudanças? Até já comecei a falar um pouco, não é, sobre isso. Bom, se difere muito, existe muita diferença. Eu vou lhe dizer, quando comecei como professora lá na unidade escolar 13 de março, eu entrei numa turma de 4ª série, os alunos maiores. Só uma observação, eu nunca estive numa sala de aula de criança da pré-escola ou de turma de alfabetização, né? Meus alunos já foram 4º ano, 5º ano e para frente, não é? Mas lá, quando eu comecei, eu percebia já que a gente tinha que fazer. Eu tinha uma coordenadora exigente e depois eu perguntava a ela, mas por que você era tão exigente? Todo dia você ia na escola e entrava na minha sala de aula. Ela disse, porque eu via que você queria uma coisa diferente, não é? Mas a gente programava passeios, uma aula fora da sala de aula, uma observação. Só lembrando aqui, eu programei um passeio na serra. Vamos, um dia diferente. Cada um levava seu lanche e tal. Aí nós conseguimos um caminhão de carroceria, não é? Vamos botar os alunos, botamos 2 turmas de menino, foi professor, levava as coisas para merendar lá. Aí eu fiz uma preleção enorme de normas e tudo que tinha que ser obedecida e fomos para a serra. Olhe, quando descemos lá na serra, todo mundo tirou sua vasilha, seu saquinho de coisas, de sacolinha, colocamos no lugar, numa casa, já tinha uma casinha de apoio lá. Se agora vamos dar um passeio. Olhe, 10 minutos depois, eu vi aluno no topo daquela serra correndo. Fiquei aflita demais, meu Deus, pelo amor de Deus. É preciso uma programação, é preciso pessoas mais assim, duras para adquirir o pulso daqueles meninos, não é? Eu me arrependi, eu fiquei com medo daqueles meninos se perderem, se jogarem de lá, sair rolando, 1000 coisas passam na cabeça. Então tudo tem que ser programado. Nós
os desafios são muito grandes, a tecnologia está aí muito avançada, vocês são fanáticos por ela, eu sei, porque em casa eu tenho um neto, e eu vejo que isso aí existe um domínio quase total quando vocês saem da sala de aula. Quem gosta de jogo eletrônico, levanta o braço aí. Tudo bem, teve alguém que não levantou, não é? Pois é. Então, existem as tecnologias que auxiliam muito, auxiliam os alunos, os professores, durante o dia a dia da sala de aula, ou em momentos como esse. Olha aí a tecnologia, né? Daqui a pouco eu vou estar ali falando, vocês vão reproduzir, eu vou ver, meu Deus, como é, não sou nem... Estou nem na Globo, não é? Mas é como se... Pronto. A sociedade contemporânea acaba esquecendo a importância de certos valores, que são importantíssimos para a formação dos indivíduos de modo geral. Como você vê o patriotismo e a educação baseada em valores nas escolas nos dias de hoje, principalmente na esfera local? Só um minutinho. E a escola deve estar atenta para isso, não é? A escola e a família, em casa. Porque, olha, eu estou falando para criança, mas tem professores, não é? Eu observo o seguinte: muitas vezes a família parece que esquece um pouco essa questão dos valores, da educação, aquela educação que leva para a vida, de respeitar, de tratar bem todos, não só as pessoas mais velhas, os pais, os parentes, os vizinhos, mas todos, enfim, não é? E na escola, não só os professores ou o diretor, mas todos os funcionários. Então, esses valores são os valores morais, os valores éticos, espirituais também. Eles começam, têm a sua raiz, têm a sua semente na família. Porque a escola hoje, ela está com uma sobrecarga muito grande. Eu fico assim pensando, meu Deus, cadê a família? Foi omissa? A escola não pode tudo, ela não pode resolver tudo isso. Ela ajuda, ela burila aqui, não é? Mexe aqui, mexe ali, mas não pode tudo. A família é a base de tudo. A escola é uma outra parcela importantíssima, mas tudo começa lá na família. Então, muitas vezes na escola, você recebe uma clientela que precisa ser trabalhada com muita intensidade para poder depois estar dando os frutos desejados, não é? Então, há necessidade de uma análise geral de todos, de pais, professores, educadores, formadores, igrejas, para que a gente consiga os melhores resultados possíveis. Respeito ao próximo, amor ao próximo, cumprimento de responsabilidades, tudo isso faz parte já da formação de vocês. A educação pública de qualidade ainda é um sonho. O que é necessário para que essa utopia possa tornar-se realidade? Só o início, sim. Educação Pública de qualidade.
educação pública. Olha, a educação pública, ela tem melhorado bastante também, viu? Tem melhorado bastante. Existe uma preocupação, existem mais investimentos, existem professores que são qualificados constantemente, mas às vezes o salto não é tão grande, né? Daí, às vezes, os índices de qualidade apresentarem-se com mais vantagem na escola particular, não é? Mas já houve um salto muito grande de melhoria na escola pública. Nós temos excelentes profissionais, existe uma preocupação de estar sempre buscando o melhor, buscando a qualificação. Os professores mesmo, eles sabem, são profissionais que sabem que precisam, não é, estar se qualificando para melhorar. Muitas escolas da esfera pública encontram-se com dificuldades estruturais. Como ex-secretária da Educação em Campo Maior, que sugestão você daria para mudar essa realidade municipal? Olha aí, viu? Eu me encontrei muito com isso, não é? Quando entrei em 2005 na escola como secretária de Educação, tinha escola incapaz de você botar aluno nela, porque a escola não estava desestruturada, com goteira, sem carteiras. Então, há necessidade de uma conexão do poder público com o secretário, com a professora que está lá naquela localidade, para poder melhorar. E os recursos sempre escassos, muito escassos. Então, o professor, muitas vezes, lá daquela escola, tem que fazer milagres, tem que contar com o auxílio da comunidade, muitas vezes. Ou de alguém ceder uma casa, ceder uma sala da sua casa para a escola funcionar. Infelizmente, existia isso. Agora não, parece que já está melhor. Aqui em Campo Maior, eu me lembro que foi preciso eu reformar a cadeia, ali perto da Praça do Rosário, né? Eu não sei se vocês sabem onde era a cadeia pública. Às vezes eu tinha até medo, quando eu era menina, que passava ali, que via os presos, né, assim, segurando naqueles ferros, naquelas grades. Bom, pois a gente transformou a escola, aquela casa que estava sem nenhuma utilidade, transformamos numa escola por muito tempo, não é? Escola de crianças, vinda de vários lugares, da Califórnia, assim, enfim, eram muitas crianças. É preciso que haja um esforço muito grande de quem está coordenando a administração municipal na área de educação, com o gestor municipal, com as pessoas da própria comunidade que também exigem, que também estão ali cobrando o direito que eles têm, não é? De ter uma escola, de ter uma escola digna, que possa oferecer uma melhor educação. Mas existe esse problema. Melhorou, mas ainda existe. Como você vê a educação brasileira atualmente? Muito bem. A educação brasileira, atualmente, está melhorando. São muitos programas que existem, porque antes não existia assim, esse leque de problemas. Está melhorando, mas bate em alguma coisa que é a falta de reconhecimento maior em relação aos próprios profissionais, né? De oferecer para esses profissionais
um melhor salário que talvez estimule mais, não é? De estar contando com várias ajudas, não só de universidades, não só da aquisição do conhecimento, de treinamentos para qualificar melhor o professor, como problemas estruturantes que às vezes dificultam. Então, há necessidade. A educação não é uma coisa estanque, ela evolui e ela precisa de mais e mais braços, mãos, ideias, para que a coisa funcione, que de fato a gente tenha aquilo que as crianças, os jovens tenham aquilo que de fato precisam. A gente vê, e isso é dito todo dia, não é? Que a falta de recursos tem dificultado muita coisa. Não vou falar naquilo que atualmente está mostrando, não é? Mas a gente sabe disso. Mas eu quero dizer que sempre há esperança. E que o professor é um santo que obra milagre muitas vezes. Viu? O professor precisa da sua criatividade, vai resolver, porque nem sempre quem está acima está sabendo ou está disposto a ajudar. Então, é o professor, é o coordenador, é o diretor, é o pai, é quem estiver próximo a ele, e ele pode se valer disso, pode ir atrás, pode fazer alguma coisa. Professor acima de tudo, viu? Nós gostaríamos de agradecer à professora Avelina Rosa, né, por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui compartilhar um pouco desses conhecimentos e desta vasta experiência, não somente como professora, mas também como pessoa. Gostaríamos também de agradecer os nossos alunos repórteres, né, que conduziram essa entrevista, e a nossa coordenadora Maria de Jesus, a nossa equipe técnica também, e a todos os envolvidos. E desde já eu gostaria de convidar a todos a nos acompanhar no nosso próximo encontro, que será no dia 17, com uma outra entrevista especial. Acompanhem-nos no Instagram, no Facebook, na nossa página lá no YouTube, não é? Sigam-nos. Tchau e até a próxima. Bom, eu queria só, finalizando aqui, não é? Agradecer imensamente, dizer que essa foi uma atividade prazerosa para mim, voltar, lembrar, estar aqui do lado desses meninos espertos, desses jovens professores, educadores aqui, contando com essa tecnologia que vai me distribuir por aí assim, não é? Mas foi ótimo.